Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos pedir sempre aos bons espíritos que nos iluminem, nos guiem pelos caminhos do bem, pelos caminhos da caridade. Nosso pedido a Deus, nosso pedido a Jesus, o amparo a todos os necessitados do nosso planeta, encarnados e desencarnados. Que cada um de nós, individualmente, possamos nos transformar, transformando também aqueles que estão ao nosso redor e assim sucessivamente possamos ajudar na melhoria do nosso ambiente, do nosso planeta. Pedindo a Deus por todos os necessitados do corpo e da alma, por aqueles que ainda não entendem o caminho do bem, por aqueles que ainda não entendem a necessidade da transformação. Que os estudos de hoje possam nos trazer consolo, esclarecimento e reflexões para essas modificações tão necessárias. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Inicialmente, hoje nós veremos do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Vamos ver o capítulo 13, chamado Estações Necessárias. Tem uma passagem de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aí Emmanuel nos diz assim: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, nesse texto curto, breve, Emmanuel nos diz que há algumas religiões, como a nossa mesmo, como os próprios espíritas, se acham ainda ligados a externar ali ao exterior, ao comportamento exterior para demonstrar ali o seu preparo, a sua condição.
e que externarmos algo não é suficiente para que sejamos considerados ali evoluídos, né? Dignos de estarmos no reino divino. Jamais. Então, o que isso demonstra, isso que a conquista será a inteira, a interior, a íntima. Então, compreender a missão do Evangelho, que ele diz, né? Para ver essa condição moral de cada um de nós. E essas estações necessárias, que ele diz aqui nesse texto, são as etapas que o espírito passa nas suas reencarnações. Entendermos dessa maneira a necessidade das reencarnações, das conquistas dos entendimentos, da instrução dos espíritos, da modificação que temos no decorrer dessas encarnações, para que cheguemos aí a esse divino, né? A união com o Cristo real, que é a construção do reino divino em nós, íntima. Essas estações são necessárias, que sairemos da ignorância até a sabedoria, e esse período não tem limite de tempo, ele é infinito, né? Ele sendo infinito, a única condição que temos para esse aprendizado é o que o Espiritismo nos mostra, que são as reencarnações, né? Sem elas, não conquistaríamos, não passaríamos por essas etapas. Ficaríamos estagnados num determinado ponto de desenvolvimento sem evoluir. E para nos auxiliar também a entender um pouco mais, o Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, que ele fala da reencarnação. A questão 166, que Kardec pergunta aos espíritos, para ligar o raciocínio a esse texto de Emmanuel, usaremos o Livro dos Espíritos. Então, na questão 166, que ele fala da reencarnação, o Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Né? Então, sairemos da encarnação ainda com muitas dificuldades dessa vida. Partiremos, desencarnaremos com muitas imperfeições ainda. Como vamos acabar de nos depurar? Essa é a pergunta que ele faz. Como que os espíritos que desencarnam ali com dificuldades, com doenças, com apegos, né, com problemas morais ainda, como que eles acabarão de se depurar? E eles respondem, olha, simplesmente, diretamente, curto, né, e direto, submetendo-se à prova de uma nova existência. Quer dizer, uma nova estação, né? Como diz Emmanuel, estações necessárias. A existência necessária, uma nova reencarnação. E ele continua perguntando, ele desmembra a pergunta. A 166A, Kardec continua. Como ela realiza, quer dizer, como a alma, né? O espírito, realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Aí eles respondem assim: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então a prova da vida corpórea é uma necessidade para nós ainda, como espíritos em evolução, ainda é uma necessidade para essa melhoria, para essa modificação, voltarmos ali à convivência com outros espíritos
que temos dificuldade, provas materiais que necessitamos superar, apegos que temos que ali rever, né? Repensar e modificar o sentimento quanto a eles. E ele continua o desdobramento da pergunta, olha, 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Respondendo, eles falam, sim, todos nós, e eles se incluem, vejam que eles se incluem nas respostas, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, nós temos e teremos ainda muitas existências corpóreas, né, para mudarmos essa condição de espíritos inferiores ainda, né? E terminando a questão 166, ele faz uma nova pergunta, 166c. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Eles respondem simplesmente, é evidente. Então, assumirmos um novo corpo numa nova existência, um corpo totalmente diferente desse que temos na vida agora, que conhecemos, um corpo material, para continuarmos a evoluir. Essa é a finalidade da reencarnação, evolução até o infinito, né? E teremos tantas encarnações na matéria quanto forem necessárias. É isso que eles querem que nós compreendamos. Então, ligando esses dois textos, vemos a coerência dessas informações dentro do Espiritismo. É a lógica que, não simplesmente afirmações isoladas, perdidas, mas a lógica que ela nos fazem refletir para entendermos o que o Espiritismo pretende realmente nos instruir quanto a isso. É assim que temos que enxergar e procurar estudar essas lições com calma, com tranquilidade, com paciência, com esforço necessário para a modificação daqueles pontos ainda que temos mais dificuldades. Que tenhamos essas lições como amparo, né, como sustentação nas nossas vidas, e essa imensa literatura espírita que nos dá esse consolo aí, para que a gente possa ter esse suporte. Ficamos por aqui hoje, tenhamos todos uma boa semana, fiquem em paz. Boa noite a todos vocês. Nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre o meio mais eficaz de nos protegermos das adversidades da vida que a todos nós vem atingir. E esse meio é a prece. Buscamos a oração em momentos difíceis, mas nesses mesmos momentos questionamos o nosso merecimento. Será que me esforcei o suficiente para receber essa bênção? Será que assimilei o que me foi passado em teoria e transformei em ações? Tenho agido em acordo com o Evangelho de Jesus? Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, vai nos ajudar no capítulo 33 do título Definindo a Prece. Vamos à leitura então. A prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo de nossa alma
estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade que regem o intercâmbio mental. Sendo a prece um apelo, evidentemente somos levados a, de acordo com as instruções dos benfeitores espirituais, classificá-la de vários modos. Em primeiro lugar, teremos a prece vertical, isto é, aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo, em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. Em segundo lugar, teremos a prece horizontal, traduzindo anseios vulgares. Essa prece não terá o impulso oblíquo ou vertical, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. Por fim, teremos a descendente. A essa não daremos a denominação de prece, substituindo-a por invocação, consoante aconselha o ministro Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, do autor André Luiz. Na invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, etc. Os bilhões de espíritos desencarnados que constituem a população invisível ocupam variados degraus da escala ascensional, superlotando-os. Cada degrau simboliza uma faixa vibratória submetida às mesmas leis universais que presidem aqui e em toda parte ao intercâmbio entre inteligências encarnadas e desencarnadas. Vivemos e respiramos dentro dessas faixas. Os nossos sentimentos indicam o degrau que ocupamos. Assim sendo, nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, dos que comungam conosco tais ou quais ideias, tais ou quais objetivos. Na prece vertical, quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos prevaleça a sua augusta vontade, sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que se sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Na prece horizontal, receberemos a palavra e a colaboração dos amigos que ainda se ocupam, como nós, de problemas de relativa importância, embora respeitáveis. Na invocação, apelo descendente, virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos malsãos, entidades infelizes que permanecem em verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Em nossos núcleos mediúnicos, de acordo com os objetivos inspiradores de nossas tarefas, seremos atendidos por tais ou quais espíritos. Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos elevados conduzirão o nosso esforço e estimularão o nosso idealismo. E o pensamento cristão é aquele que o divino amigo exemplificou no poético cenário da Palestina. Amor ao próximo, oração pelos caluniadores, perdão das ofensas, amparo aos doentes e ignorantes. Toda vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos preferindo a prece vertical, que, à maneira de sublime foguete,
penetrará verticalmente os espaços, trazendo de volta a mensagem do Cristo, numa confirmação da eternidade de suas palavras: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. No livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, no capítulo Em Torno da Prece, Clarencio, o instrutor de André Luiz, vai explicar o porquê de nossas orações chegarem a níveis diferentes. Ele cita um vegetal que ambiciona multiplicar-se e que não tem como fazer esse pedido. Então o sol o beneficia para que esse crescimento aconteça. Portanto, se um vegetal é protegido, imaginem nós a proteção que temos. Outro nível de pedido, quando você, na sua aflição, faz um pedido ardente e cheio de fé. Então, entidades vão encaminhar seu pedido a entidades mais elevadas ainda, que irão estudar seu caso, o seu merecimento. Outro caso é a prece refratada, que possui impulso luminoso e com a direção sendo desviada a outro objetivo. Por exemplo, se uma pessoa muito querida desencarnou, muitas vezes ela não estará em condições de atender às preces dos que aqui ficaram. E nesse caso, outro espírito de melhor condição irá receber esse pedido no seu lugar. Portanto, podemos perceber que nenhuma prece é perdida. Quando não fazemos a prece por nós ou pelos nossos, mas contemplando a grande família humana nas suas lutas e dificuldades, então, nesse caso, essa prece atingirá outros patamares, esferas superiores, já que o pedido caracterizou total desprendimento de interesses individuais. Esse pedido abnegado vai gerar a simpatia dos bons espíritos, o que reverterá em bênçãos para a própria pessoa e para toda a humanidade. Tudo é força, mas só Deus é poder. Não nos esqueçamos dos estados de desânimo que podemos obter através de influências negativas, mas que podem figurar em nosso passado culposo, voltando a nos alcançar quando percebem que, apesar de muitos esforços, ainda somos possuidores daquelas falhas tão conhecidas deles. E aí, esses espíritos vêm nos cobrar. Quantos ditos mentores poderão estar nos direcionando à dúvida em momentos adversos como esse? E, na verdade, eles podem ser desmascarados. Sim, porque espíritos ligados ao bem nunca nos aconselharão o desânimo, e sim a luta. Eles são destemidos e querem passar para nós a sua coragem. Portanto, o desânimo deverá ser um sinal de alerta para as companhias que nós estamos elegendo e muitas vezes até aplaudindo. Não nos esquecendo de que fomos preparados para a encarnação e aqueles amigos lá permanecem nos acompanhando, torcendo pelo nosso sucesso e também nos protegendo. Não tenhamos dúvida que em momentos adversos nossas preces serão ouvidas por eles, porque eles velam por nós. O ajuda-te e o céu te ajudará, dito por Jesus, fala exatamente dessa confiança que precisamos ter, dos nossos pedidos serem ouvidos, mas também do nosso esforço pessoal a ser desenvolvido para que nossas preces não sejam apenas expectantes. Porque chorar num cantinho, nos achando vítimas, é muito confortável, não dá trabalho
em confronto com uma ação perseverante no bem, que nos trará um dinamismo e uma confiança para uma mais elevada vibração nos momentos de prece. E é claro que em momentos adversos gerais, como o que está acontecendo, a individualidade permanece e cada um vai reagir de uma maneira. Uns poderão ficar até piores do que eram, descrentes, por exemplo. Outros irão aprimorar o raciocínio de sua fé e ampliar as empatias, se solidarizando mais com os que sofrem. Cada pessoa vai viver essa experiência de afastamento e solidão de uma maneira. Mas o mais importante é que todos, sem exceção, terão que admitir uma força superior no comando. Por mais que toda a humanidade se descobre em possíveis soluções, se desdobre em possíveis soluções, esse tempo é de Deus. Então, nesse momento, por mais difícil que seja, está sendo muito importante para a nossa reflexão. Quanto essa encarnação pode ser breve? O que tiveram de provisão até esse momento tantos que já partiram? O que podemos ainda fazer como encarnados daqui em diante? Quanto poderemos melhorar a vida daqueles que nos rodeiam? Se não materialmente, o óbolo da viúva pode ser um sorriso, uma atenção a alguém em desespero, uma palavra que possa levantar um irmão. Enfim, trilharmos caminhos melhores, refletindo no aprendizado que temos tido até agora. Essa nossa ação é a prece mais agradável a Deus. Mas não podemos nos esquecer que temos uma ficha que foi preenchida antes dessa nossa encarnação e com o nosso conhecimento, onde está descrito todo o nosso programa reencarnatório e os objetivos dessa encarnação. Portanto, muitas vezes nossas dores podem ser até amenizadas e diluídas pelos benfeitores quando fazemos uma prece, mas não serão extintas totalmente, porque temos consciência dessa ficha que nos aguarda. Nela estão escritos nossos principais objetivos dessa encarnação, e os espíritos superiores vão obedecer a essa programação. Mas é claro, quando agimos no bem, cada vez mais atraímos essas entidades do bem, que irão nos acompanhar e fortalecer nossas ações. Por isso é que enxergamos tantas pessoas serenas, muitas vezes passando por sofrimentos atrozes, mas que enfrentam com coragem as suas expiações. Com certeza, elas estão sempre bem acompanhadas e cientes intimamente da ficha que as aguarda, mas sempre com o coração em paz. E agora, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dar uma comunicação feita em Paris, 1861, e que se intitula Ventura da Prece. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões.
filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque Ele, Deus, se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens do vosso arvoredo. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Que o nosso estado de prece possa preencher todos os momentos de nossa vida, nos ligando sempre a esses benfeitores, que incansavelmente nos acompanham em nossas lutas, superando, ajudando a superar os nossos limites. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.